Comecei num jornal que chama dos Diários Associados em Juiz de Fora. Fiquei lá, acho que uns 4 anos. Depois desse jornal, eu fui para um outro jornal que abriu lá, um jornal mais moderno, que era o Tribuna de Minas. Depois do Tribuna de Minas é que eu fui para a TV. Mas eu trabalhei num jornal aqui em São Paulo como freelancer, que é a Gazeta Mercantil, no caderno de Tecnologia da Informação. A televisão eu comecei em 91, vim para São Paulo. Eu comecei em 84, 83, por aí. Acho que foi em 83 que eu comecei a fazer TV. Porque paralelamente à TV eu fui fazendo impresso. Olha, quando eu comecei na TV, o que eles exigiam de experiência, quer dizer, eu não tinha nenhuma experiência, né? E aí, o que eles exigiam? Eu acho que naquela época era uma pessoa que tinha um rostinho razoavelmente apresentável e tinha uma dicção boa e que tinha um texto também bom. Então, quer dizer, na verdade, o que exigia para trabalhar na TV naquela época era ter uma boa aparência, chegar na frente da televisão e dar seu recado de uma forma simples, rápida. Isso, para quem já trabalhava no jornal, era fácil. Só tinha que perder a timidez, né? Que eu era super tímida e aprendi a não ser tímida na frente da TV. Foi no exercício do dia a dia. Eu lembro que todos os dias a locutora, que foi minha colega de escola, né, de faculdade, ela pegava um texto que um dos repórteres já havia feito e ela treinava a minha dicção, porque eu não tinha dicção própria para a TV. Eu falava meio arrastado e muito lento, então ela fazia esse treinamento. Ela era locutora do jornal e ela fazia esse treinamento comigo todos os dias. Eu fui aprender o beabá da televisão dentro da TV Globo de Juiz de Fora. Lá eu tive a minha escola. Mudou completamente a maneira de fazer televisão. Porque, imagina, primeiro você tinha aquela fita enorme, né, que era a fita... O Matic. Depois você passou para aquela beta, depois aquela mini. Hoje você já tem tudo digitalizado, quer dizer, a qualidade da imagem é uma coisa fantástica. Em termos de tecnologia, um avanço incrível. E eu acho também que a maneira de fazer telejornal hoje, eu não sei se é porque eu estou numa emissora que é mais reflexiva do que... Quer dizer, a missão da TV Cultura é de fazer um jornalismo mais reflexivo, e a gente vê um jornalismo mais reflexivo lá dentro do que em outros lugares. Então, eu como profissional, acho que eu cresci nessa parte de questionar a ética do jornalismo, qual é a função da notícia, com quem eu estou conversando, qual é o recado que eu tenho que passar. Entendeu? Isso mudou, na profissional, mudou totalmente a visão de ver o jornalismo. Antes, eu acho que não existia essa preocupação, pelo menos em mim, de tentar buscar o lado social, o lado serviço da notícia, de qual é a função, o que o meu papel como jornalista estava sendo colocado em prática na hora de desenvolver aquela notícia. Por exemplo, se eu estou fazendo uma notícia sobre Bolsa de Valores, uma notícia econômica que aparentemente não vai atingir a vida de ninguém. Não vai atingir a vida de ninguém, que eu falo assim, daquela pessoa que não tem muito dinheiro. Então, por exemplo, não vai atingir a vida da dona de casa, que está te assistindo na hora do almoço, não vai atingir a vida do homem que está trabalhando no campo? Não, ao contrário, vai atingir sim. Então eu tenho que explicar de uma maneira simples e rápida como que esse movimento de subida e descida da bolsa vai interferir no preço do produto que ele fabrica no campo, do preço do legume e da verdura que a dona de casa compra na feira. Quer dizer, essa função social do jornalismo eu aprendi e consegui entender qual é a função do jornalista agora, muito no final, aqui na TV Cultura, assim, né, agora onde eu estou. Porque antes a notícia era dada assim, de uma forma muito mais sensacionalista, a bolsa caiu tantos pontos, e eu não tinha essa visão de que eu tinha que estar conversando com todo mundo. Antes a gente fazia, quando não dava tempo, a gente fazia muito stand-up. Agora ninguém mais me pede para fazer stand-up, entendeu? Ou você faz ao vivo ou faz uma matéria completa, entendeu?
Então, por exemplo, stand-up era uma palavra que eu escutava muito dos meus chefes. Faz um stand-up rápido para entrar no jornal. Agora não tem mais stand-up, agora é ao vivo. Ó, nós estamos mandando o link está seguindo para aí, entendeu? Agora é isso que eu escuto. Eu, desde o primeiro dia, e engraçado que eu falo mesmo, eu não quero ser chefe, entendeu? Eu gosto de ir para a rua, eu gosto de ficar na rua, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu posso estar saindo de casa com o maior mau humor, com preguiça e tal, mas na hora que eu começo a conversar com um e com o outro na rua, eu me transformo assim, completamente. Porque é engraçado que eu vou na casa de uma pessoa, entro na casa de outra, pessoas das mais variadas classes sociais e dos mais variados discursos. Cada um tem a sua preocupação, o seu mundo, né? E aí, na hora que eu vou entrando nesse mundo, para mim é uma aula, é como se eu estivesse ganhando um presente, entendeu? De estar sabendo como é que é a casa daquela pessoa que mora na periferia, ou como é que é a casa daquele artista que mora no bairro mais chique, como é que é a sala dele, como é que é a cozinha, como é que é o banheiro, entendeu? O que eles conversam. Então, para mim, é um personagem, né? Cada entrevistado é um personagem que tem toda a riqueza de vida é como se alguém tivesse me permitindo entrar na vida de cada um. Então, cada entrevistado é um personagem, eu acho, e isso é muito rico, né? Então, eu acho que a rua é imbatível, não dá para ficar longe da rua. Eu acho que hoje tem mais cargos, porque hoje está mais segmentado. Então, por exemplo, antes tinha o secretário de redação, tinha o top, né, o chefe, depois vinha o diretor, o secretário e acabou, era o chefe de reportagem e acabou. Agora não, tem abaixo do diretor, né, tem o presidente, o diretor de jornalismo, né, tem o presidente da emissora, o diretor de jornalismo, depois do diretor de jornalismo vem as pessoas que são diretoras executivas, cada um na sua área. Depois os diretores executivos têm ali o secretário de redação, e aí tem aquela pessoa que é responsável, cada núcleo desse tem um responsável. Política, economia, né? Tá muito segmentado, acho que segmentou muito mais agora do que antes. E tem muito mais cargos. Agora, até a chefia de reportagem já tem o subchefe. Tem o subchefe da manhã, o subchefe da tarde. Para quando o chefe de reportagem se ausenta, tem uma pessoa que responda por ele. Então agora a gente está cheio de chefe. Olha, eu acho que a gente ainda está muito no modelo americano. A gente começou com o modelo americano e continua no modelo americano. Eu adoraria que a gente tivesse no modelo europeu, principalmente para dar mais chance para as mulheres ficarem mais tempo no vídeo, né? Porque a gente vê que esse é um padrão americano. E você vai completando 50 anos, você tem que pensar numa estratégia de estar saindo do vídeo, mesmo adorando ir para a rua e tal. Então você vai ter que arranjar uma maneira de se sentir satisfeita, feliz com a sua profissão, mas atrás das câmeras. Hoje a gente vê uma Sandra Passarinho, né, aparecendo na TV, então eu fico muito feliz quando eu vejo a Sandra Passarinho aparecendo na TV Globo, porque, sabe, que é aquele senso de estética que é um conceito completamente burro, né? Eu acho que quanto mais tempo você tem no vídeo, mais coisas você tem para contar, mais experiência e tal. E eu acho que essa questão da idade não tem nada a ver. Então é um padrão americano que a gente está deixando de lado. Parece que estamos deixando de lado, né? Eu não sei totalmente. Eu me lembro um fato que aconteceu assim, que foi muito marcante na minha vida, como profissional, foi que eu estava no Rio de Janeiro, era só emoção, né? Uma atrás da outra. De repente você escutava no rádio alguém te chamando, a chefia te chamando para ir se deslocar, largar aquela matéria e ir para uma favela, porque tinha um tiroteio, geralmente era tráfico e tal, e era muito complicado. Quando o rádio tocava, eu já ficava tremendo, né? Para onde que eu vou agora? Mas aí, nessa situação, foi muito interessante, foi o seguinte, eu estava na Baixada, e aí eles ligaram e disseram para mim, corre para a Serra das Araras, que aconteceu um acidente. Eu imaginei o seguinte, assim, poxa vida, um acidente comum, né? A gente imagina que acontece um acidente dentro da normalidade. Só que esse acidente, ele fugiu da normalidade, que eu nunca, na minha vida, nesse tempo inteiro, eu nunca cobri um acidente tão grave assim. Então, foi o seguinte, quando eu estava subindo a serra, eu já percebi a gravidade da situação, porque eles tiveram que interromper o trânsito na serra.
E interromper o trânsito na Serra das Araras é um negócio muito raro, né? Porque interrompe o trânsito inteirinho de São Paulo, de várias partes do país, para o Rio de Janeiro. Quer dizer, interrompe a chegada no Rio de Janeiro praticamente. E aí, o que aconteceu? Eu chegando lá, era um ônibus de policiais que tinha caído na serra, mas ele cai, a serra é muito íngreme e ele caiu numa situação que não tinha como fazer resgate. O resgate era com helicóptero, tinha que ter um bombeiro descendo, amarrando cada corpo na corda do helicóptero, e o helicóptero subia e jogava o corpo numa altura assim de 3, 4 metros no estacionamento, estacionamento naquela faixa no acostamento, e jogava aquele corpo dali. Então a cena em si já era chocante, né? Porque ali os corpos chegavam totalmente tortos, braços quebrados, que eles caíram numa altura absurda daquela serra. E aí eu estava vendo tudo isso. Eu cheguei lá, eu tinha que estar apurando como é que tinha acontecido o acidente, apurando praticamente tudo. Eu fui a primeira equipe que chegou lá. A redação ligando sem parar, falando que estava subindo um carro de link, que era para me preparar para entrar ao vivo. E eu fiquei naquela situação, eu ia correndo, quando todo corpo que chegava, eu ia correndo para saber, me informar quantos havia lá embaixo, como é que estava sendo o trabalho deles de resgate, quanto tempo ia demorar, era muita informação para dar conta naquele momento. E aquilo foi me deixando muito apavorada, né? E aí começaram a chegar os amigos, colegas de trabalho desses policiais que estavam mortos. A pilha já estava aumentando, morreram, acho que o ônibus inteiro, eram 40, capacidade para 40 e tantos lugares, né? Aí eles faziam aquela pilha, a impressão que dava que eram sacos de batata que eles estavam colocando ali, então uma sensação horrível. E quando esses colegas chegaram e foram, eles começaram a mexer nos corpos assim, e começaram a identificar, um fulano de tal, um fulano de tal. Quando eu comecei a ver isso, e eu estava olhando, né? E fui até lá, onde estavam os corpos, e comecei a tentar pegar cada policial daquele e tirar. Não fica assim não, porque eles entravam em desespero quando viam os amigos ali, né? Aí, não fica assim não, e tentando consolar. No final eu já estava quase chorando. Aí quando o cinegrafista viu que eu estava naquela situação, que eu estava completamente emocionada, entrando na emoção dos meus personagens, né? Ele falou para mim assim, não, você não vai ficar aí. Ele me puxou, ele parou de fazer o trabalho dele, me puxou, me tirou, me pegou no carro de reportagem, me levou para um lugar bem longe. Eu achei incrível, esse cinegrafista eu não me esqueço dele, é o Nelsinho, eu adoro até hoje. Então ele me pegou, me levou para um lugar bem longe e falou assim, fica quietinha aí agora escrevendo o seu texto, acabou, você não vai ver mais nenhuma cena, deixa que eu faço as imagens e você vai fazer a sua reportagem, senão você não vai conseguir escrever uma linha. E ele era muito mais experiente que eu, e ali ele me deu o recado de que você vai com a emoção até certo ponto, depois você tem que colocar uma porta, fechar e fazer seu trabalho de repórter, porque senão você não consegue. Até hoje, quando eu falo isso, eu fico emocionada. Né? Bom, essa foi no Rio de Janeiro também, né? Eu me lembro que a gente subia com a polícia o morro, e eles sempre iam estourar algum paiol, né? Armação, aqueles armamentos todos lá. E eles iam até quando eles chegavam lá no alto do morro, e a gente morria de medo de depois de descer. Eu lembro que a gente subia, a imprensa subia com a polícia, era um batalhão de policiais aqui na frente, a imprensa no meio, tipo sanduíche mesmo, né? E mais policiais atrás, quer dizer, a imprensa ficava ali protegida pelos policiais, protegida até certo ponto, que se saísse um tiroteio, eu acho que ninguém ia se proteger, né? Aí a gente tinha um tempinho muito limitado para fazer a reportagem, porque a gente subia com eles o morro, e quando eles encontravam o paiol, eles faziam aquela incursão nas casas ao redor para ver se encontravam mais alguma coisa, e se não havia nenhuma intercorrência, eles voltavam. Aí, numa dessas, eu lembro que os policiais falaram, vamos descer, né? E a gente não pode, a gente tem que descer com eles, que é um perigo você ficar no morro depois que os policiais já desceram. Aí eu subi num telhado de uma casa, numa laje,
para poder fazer minha passagem, entendeu? E o cinegrafista aqui, né? E eu aqui de frente para a câmera e falando. Só que eu errava, eu estava nervosa, eu errava sem parar. E quando eu olhava para trás, a fileira de repórteres e policiais já estavam ficando cada vez mais longe. E eu falando com o cinegrafista, não, calma que eu vou acertar. Então gravava de novo e tal. Numa dessas, eu vi um cara saindo com um colete assim, de frente. Quando eu olhei de frente, o cinegrafista estava, né, tava de costa para a cena. Eu vi um cara com uma arma na mão, só que ele estava sem o colete. Quer dizer, quando você está com o colete, é a identificação de que é policial. Sem o colete, não é policial. Para mim, era bandido. Eu soltei, larguei o microfone, pulei da laje de uma altura, acho que de 1 metro e pouco, não sei, né? E saí correndo. E o cinegrafista, o que foi? O que foi? Aí eu falei assim, o quê? Quando eu vi aquela cena, o cara com uma arma na mão, vindo na nossa direção, eu falei assim, é um bandido que vai me pegar, né? E eu larguei o cinegrafista sozinho. Depois ele ficou bravo comigo, falou assim, tá vendo? Dá pra confiar em repórter? O repórter se ficou, foi embora e deixou o cinegrafista ali numa situação delicada, porque ele estava de costa pra cena, eu não estava vendo. Mas enfim, era um policial que tinha tirado o colete, então foi bom, mas eu imaginei que era o bandido que estava vindo para tirar, entendeu? E eu saí correndo da cena. Foi engraçado. O que aconteceu é o seguinte, eu estava apresentando um jornal lá na TV Globo em Juiz de Fora, e aí eu estava lá, um pouquinho antes de entrar ao jornal, estava o programa da Xuxa. E o programa da Xuxa acontecendo, e eu ali na bancada, fazendo os últimos retoques, passando batom, colocando maquiagem, né, passando pó e tal. Aí uma das pessoas lá dentro do suíte, eu não sei, apertou a tecla errada, saiu a Xuxa, entrou eu na bancada fazendo maquiagem. Passando batom. Então muita gente me viu e falou assim, eu vi você passando batom na bancada. Então eu queria matar o cara que errou, né? Apertou o botão errado. E ele nem falou, na hora você nem ficou sabendo? Não fiquei sabendo, só me contaram depois. Gente que, né, minhas amigas e tal, eu vi você ontem passando batom na bancada. Então essa é a falha técnica.